mas nem temor terei. Yahushua é quem me conduz, envolto sempre estarei, com seu fulgor, com sua luz, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador. Assim eu nada temerei. Aleluia, louvado seja o Eterno. Com alguns tropeços no meio, mas saiu. Aleluia. Vamos agora, shalom a todos. Nós vamos passar uma mensagem para os irmãos. Esperamos que o Eterno nos ajude. Aleluia. Aleluia, louvado seja o seu nome, precioso, grandioso. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, irmãos, para nós passarmos esta mensagem que a Yahweh preparou para nós. Ixi. Aleluia, louvado seja o Eterno, soberano Yahweh. Louvado seja o Eterno, soberano Glorioso. Yahweh. Aleluia, louvado seja o Eterno. Aleluia. Aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho sobre as coisas. Chega mais um pouquinho mais para cá, porque não faz. Agora assim, melhor. Bem, irmãos, nós temos repetido várias vezes, mas é preciso a gente repetir, para que fique gravado, né? Porque nós não temos outra mensagem. A mensagem que nós temos agora é esta mensagem. Aleluia. Qual mensagem? Então, cumprimenta os irmãos. Shalom, amados irmãos. Que ela seja mais perfeita no final desse dia, para a nossa felicidade e para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Eu vou tirar aquele foco lá da luz. Tem um foco ali, né? Agora melhorou, né? A luz tá um pouco... acho que assim tá bom. O assunto é o seguinte, irmãos. Um pouquinho para cá, centraliza mais você. Aí. O foco da mensagem, irmãos, que fique bem marcado. O povo de Yahweh é um povo só. Aleluia. É um chamado especial para um povo. Para o povo de Yahuwah. Feito isso, irmãos, marcado bem a palavra, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Yahushua e vai falar do seu povo.
a Bíblia foi dada para Israel. Israel é o povo do Eterno. É uma escrita especial. Este povo é chamado de oliveira. A oliveira, ela tem uma raiz. Aleluia. E ela tem os galhos. Os galhos são todos que são enxertados nesta oliveira. E por que nós temos que estar nesta oliveira enxertados? Por quê? Porque Yahushua HaMashiach, Temos que ser alimentados pela seiva. Ele é desta oliveira. Ele é da tribo de Yehudá. Ele é a raiz da família de Davi. Então, ele sendo desta nação, desta oliveira, ele é israelita. E todos nós nos tornamos israelitas, mesmo não nascendo em Israel, porque nós somos enxertados em um israelita. O nosso interior. E esse interior vem para o exterior, testemunhando com fatos e com testemunho pessoal de cada um, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas e na fé genuína que um dia Yahuwá deu ao seu povo que leva o seu nome. Esta oliveira, que é Israel, ela possui 12 galhos, que são 12 tribos. E tudo na palavra, quando nós lemos, foca o número 12, o número 7, o número 12 na cidade de Yerushalayim, na nova Yerushalayim, que desce do Chamaim, do céu, ela desce para Eretz, para a terra. Ela tem 12 portas, ela tem 12 pérolas, 12 pedras, 12 apóstolos, os 12 fundamentos dos apóstolos. Nós podemos ler em Apocalipse, no capítulo 21. Tudo ali é 12. São 12 das 12 tribos. Desses 12 ramos, alguns ramos foram quebrados, endurecidos, para que nós que não somos da nação pudéssemos ser por nascimento, mas por adoção. Por adoção, por espiritual. Nós fomos enxertados. Vem Yahushua da tribo de Yehudá. Por que nós falamos Yehudá? Porque em Israel não existe J. Não. E nem existia. E nem existia quando Yahushua nasceu. E nunca existiu. Esse J é de outra nação, foi colocado. J no lugar do Y. Mas é questão de 600 anos. Yahushua, então, é da tribo de Yehudá. Yahushua, a videira, quer dizer, videira é uma planta que dá uva. Uva, na Bíblia, simboliza o quê? Sangue. O sangue. O sangue, quem verteu o sangue para nos redimir? Porque nós fomos misturados nas nações, no meio dos gentios. E agora,
nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Nós somos agora concidadãos. Isto está do reino. Isso está em Efésios. Já não sois estrangeiros, Efésios 2:19, mas concidadãos do reino do Eterno. E, irmãos, nós fomos enxertados em Machia e Yahushua. Ele diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira, aquele que deu o sangue. Por isso o vinho na ceia, né? A uva na ceia, porque é o sangue. Então, videira, figueira e oliveira são 3 árvores que simbolizam ligados a Israel. Nós fomos enxertados na oliveira Israel. Você marca a hora para mim? Você não está com o relógio aí, né? 7 horas, 5 para as 7. Para as 6. Para as 6. Recebemos a seiva dessa raiz, irmão. Nós somos alimentados por estas plantas, porque é dela que vem o nosso Yahushua HaMashiach. Por que vocês falam Yahushua? Nós falamos Yahushua porque é o nome verdadeiro do Eterno, genuíno, do Salvador. Porque ele nasceu na Judéia, Belém de Judá, de Arrudá. Então ele é um judeu, e como judeu, ele tem um nome judeu. Uma pergunta. A doutrina dispensacionalista separou a igreja. Agora, eles dizem assim, é uma doutrina criada há quase 200 anos, um pouquinho mais. Foi criada uma doutrina chamada dispensacionalista, onde separaram Israel da igreja atual. Dizem que agora Israel passou, pecou e Yahuwah, que é o nome do Eterno, deixou Israel. Israel não existe mais para o Eterno, assim dizem. Agora é a igreja. Então, como que fizeram? Deixaram o povo, porque o povo do Eterno, ele está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7 diz assim, olha, versículo 6. Porque povo santo és a Yahuwah teu Elohim. E Yahuwah teu Elohim te escolheu. É uma escolha. Ele escolheu e ele não se arrepende do que ele faz. Leia todo esse versículo aí. Yahuwah te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio. O seu povo próprio. De todos os povos que há na terra. E como alguém cria uma doutrina dizendo que o povo não é mais, Israel não é mais povo. Está em Deuteronômio. E Efésios 4 diz assim, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos eram todos judeus. E os profetas e os patriarcas, todos judeus. Como nós podemos fugir disso? Entenderam, irmãos, a mensagem para a última hora? Então, essa doutrina dispensacionalista, então, separa. Aí eles leem Daniel e falam, o povo do Daniel. O Daniel tinha um outro Elohim além do nosso? Não. O Elohim do Daniel é o mesmo nosso? O mesmo. E como que eles falam que é o povo de Daniel, que está lá no capítulo 9? Está escrito, o teu povo. É claro que é o povo dele. É o povo dele, mas é o povo de Yahuwah. E nós, se nós queremos ter salvação,
nós temos que estar enraizados, enxertados nessa oliveira, porque este é o povo, entenderam? Veja bem, o rei, quando o povo foi levado como escravo, ele deu preferência a alguns. Ele viu valor extraordinário em Daniel, Azarias. Misael e Azarias. Daniel era Beltesazar, né? Quer dizer, ele viu valores nesses moços e queria investir nesses moços. Mas, na verdade, o que a opção deles? Era não se contaminar com os alimentos do povo da terra para onde eles foram levados. Porque eles eram separados. Eles eram separados em tudo, irmãos. E nós também. É. E nós também somos. É uma opção nossa. É opção de salvação. É. Se Machia é israelita, de que seiva são alimentados esse povo dessa doutrina, se estão desligados de Israel? Vou fazer a pergunta novamente. Se Machia, Yahushua, o Messias, se ele é israelita, e esta doutrina separa a igreja de Israel, pergunto, de que seiva são alimentados, se estão desligados de Israel? Eu pediria para você... Tem sentido? Espera um pouquinho só. Tem sentido. Aí eles dizem assim que esta igreja, ela vai ser arrebatada antes da volta do Machia, e depois vem as pragas para este povo judeu, eles dizem. Eles vão sofrer aqui porque eles não receberam Machia. Eles dizem que a igreja vai ser arrebatada. Agora eu pergunto novamente. Tem sentido levar os galhos e deixar a raiz? Leia o 20. Leia o 20. É Efésios? Efésios 4? 2:20. 2:20. Os irmãos entenderam a pergunta que eu fiz? A igreja vai ser arrebatada, arranca os galhos e fica a raiz na terra. Tem sentido isso? Ou aqueles da casa vão ser esquecidos? Não, irmão. Por certo, os primeiros beneficiados serão os da casa. Zacarias, de todo Israel será salvo. E eles verão o Machia. E a igreja, aí ele vem buscar, ele vem com alarido, com trombetas, com seus anjos, seus santos. Ele vem lá no Monte das Oliveiras, lá naquela última batalha, ele vem lutar contra as nações que invadirão Yahushalaim, que é Jerusalém, puseram esse nome, mas não é Yahushalaim. E o povo é Yasharal, Israel, Yasharal. Então, alguém diz assim, mas por que vocês ficam falando esses nomes difíceis? Não, irmão, nós estamos fazendo techuvá. Retificando. Nós estamos enxertados no povo e nós temos prazer. Fazemos parte da restauração, irmãos. Da restauração ao verdadeiro evangelho. O 2:20. 2:20. Nós temos alegria em falar a linguagem do povo do Eterno. 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Yahushua Hamashia, quer dizer, o Messias, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de Yahuwah, mas edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não rasgar a Bíblia e dizer, não, o Velho Testamento agora não tem mais valor. Então, a pergunta é,
tem sentido levar os galhos e deixar a raiz, né? Yahushua vem na batalha, na última batalha. E eles, os judeus que ainda não receberam, porque tem muito irmão judeu recebendo Mashiach. Tem muita gente, não se engane. E eles verão Yahushua. E eles chorarão e prantearão. E nesse momento, os mortos ressuscitam. E todos são levados pelo Mashiach, pelos ares. E estaremos para sempre aqui no milênio, com o Mashiach, o governo. Todos os governos passarão, todos os reinos. Reino de Babilônia, de Egito, de os outros reinos, de Roma, do Alexandre lá, dos gregos, né? O Medo-Persa, todos esses reinos vão... Aquela pedra derruba tudo. A pedra é o Mashiach. É a estátua de Daniel, né? Então a pedra é o Mashiach. Todos os reinos são destruídos. E agora ele reina. Então, mas o importante... Junto com os judeus e os gentios enxertados. Amados, escutai isto. Escutai isto. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Quem foi primeiro? Os profetas. Os profetas falavam do Messias que ia chegar, daquele que era prometido para ser o Messias de todos os povos, principalmente para o hebreu. Agora você veja uma coisa, os discípulos, os apóstolos, eles falavam de quem? Dos profetas. Dos profetas. Então é por isto... Ele era o prometido, o desejado de todas as nações. Ele era desejado. Moshe falou dele. Quer dizer, então nós... Isaías, o profeta messiânico. Todos falaram dele. Isaías 53, Jeremias. Todos falavam. Quer dizer, então nós temos por princípio valorizarmos os prometidos, para que nós alcancemos esses benefícios e gozamos dos frutos da oliveira verdadeira, por onde o sangue nos limpa. Edificados no fundamento. Lá, no antigamente. O caminho é antigo. Não é agora criar uma igreja, separar. Não existe isto agora. O Mashiach, ele é lá do Gênesis. Isso. Ele é profetizado lá no Gênesis. Foi prometido desde a queda de Adão e Eva. Ele é o Criador. Depois, ele tem participação ativa. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E depois ele vem... se fez carne. O verbo da criação, ele é o verbo da criação. O que é o verbo? É o que criou tudo. O Todo-Poderoso. Primeiro São João 5,20. Não é a palavra? É a palavra. Haja luz. Verbo. Faça-se isso. Autoridade. Não é? Haja luz e ouve luz. Haja a distinção das águas. Eram os verbos. A criação da terra. Na sua expansão, se juntando um ao outro, para transformar este mundo que nós gozamos os seus benefícios. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito. Único gerado. Daquela forma. Espiritual. Especial. O Mashiach não é de semente humana. Não. Aí diz de semente de Davi, semente de Abraão, mas está se relacionando com a
casa, o povo. Atos 20 e 28. Sangue é de água. É de água, de é do água. Pai, é do verdadeiro. Então, A sua gênesis primária é o Verbo. então falando desses encarnou. dispensacionalistas, desse arrebatamento antes da volta do Mashiach, isso não existe na palavra. É um mistério muito grande, porque os gentios, que são os não nascidos em Israel, nas raízes judaicas, a plenitude e a salvação de Israel. Para Yahushua voltar, e nos buscar o seu povo, tem que acontecer, irmão, duas coisas. Primeiro, a plenitude dos gentios. Se completar. E a plenitude é completar, né? E a salvação de Israel. Sem a salvação de Israel, daqueles irmãos queridos, amados, que partiu para o mundo, que ainda não receberam o Mashiach, a casa perdida da casa de Israel, as duas casas de Judá e Benjamim, e a metade dos levitas, essas duas tribos, elas vão ser salvas, e também a entrada dos gentios para o enxerto em Israel. Então, essas duas coisas têm que primeiro acontecer. A salvação dos judeus que ainda não receberam Mashiach, essa salvação ela tem que acontecer ao mesmo tempo que os gentios estão sendo enxertados. Sem essas duas coisas, Yahushua não vem. Vamos ler Romanos 11. Olha que maravilha isso aqui, Romanos 11. Romanos 11, versículo 25. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Quer dizer, o endurecimento não foi para todo judeu, foi em parte. Alguns galhos foram quebrados, endurecidos. Mas veja o porquê, o plano do Eterno, porque a oliveira, ela tem os galhos. Eu vou ler outra vez, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento veio em parte. Nós tivemos uma igreja inteira de milhares de pessoas no primeiro século. Os judeus, os apóstolos, os discípulos do Mashiach, todos eram judeus, irmãos. A Atos dos Apóstolos contam que a igreja crescia tanto que já era 5.000, 3.000 batizados num dia só, de judeus. Depois que o apóstolo Paulo foi pregar para os que não eram judeus. Mas esse era o ministério dele, ele tinha que pregar. Por quê? Porque alguns dos judeus foram endurecidos. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Por quê? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer, não é que Yahweh tem um número certo. Não é que ele tem um número. Paulo está falando do enxerto do gentio em Israel. Ele está falando de que haveria um tempo em que ia acontecer o que nós chamamos de Techuvá, volta à raiz hebraica da fé. Entenderam? Este é o tempo. A plena obediência da Torá, a plena obediência dos santos mandamentos,
recebendo dele mesmo, o Eterno, essa saudação gloriosa de paz. Qual é? A hebraica? É o único povo. Mas a saudação? A salvação vem de Israel. A saudação de paz. A saudação, shalom. Shalom. Shalom, irmãos. Essa saudação é que o Eterno premia aqueles que são adotados para a sua glória, adotados para a salvação eterna, para a fé que é dada de uma vez aos santos. É uma fé. É uma fé. Um povo. Não pode se separar. O que Yahuwah criou não pode ser separado. Olha, Paulo está falando do enxerto de todos que não nasceram em Israel, que são chamados de gentios. Então, Paulo está falando que aquele povo que estava longe, porque nós não éramos povo. Os gentios, as nações não eram povo. Ela se tornou povo quando houve a divisão das tribos. Porque 10 tribos, elas foram para Samaria, depois para a Síria e depois para já na condição de escravos. Na condição de escravos. Mas daí eles deixaram essa escravidão e foram para o mundo. Esta é a mensagem desta hora. As 10 nações, as 10 tribos estão nas nações. Para terminar este vídeo, irmãos, que nós não podemos fazer vídeo grande que o pessoal não assiste, né? Então, nós vamos só ler aqui um texto de Jeremias 31. Aqui diz tudo. Nesse texto aqui de Jeremias, diz tudo. Veja só. Olha, Jeremias 31. Versículo 10. Olha que maravilha. 31, versículo 10. Ouvi a palavra de Yahuwah, ó nações, anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei, olha só, aquele que espalhou Israel, quem espalhou Israel? Vai juntar. Foi Yahuwah. Como, irmã? Através das 10 tribos. Porque 2 tribos, que são Zearudim e Benjamim, a tribo de Benjamim, eles voltaram, eles estavam na Babilônia e voltaram para Jerusalém, porque de lá nasceria uma Mashiach da tribo de Judá. As outras 10 tribos até hoje não voltaram. Elas estão nas nações. A Bíblia está dizendo, não somos nós. E Yahushua falou para a mulher cananeia, eu vim buscar quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. É o filho pródigo. O filho pródigo que saiu da casa do pai e se misturou com porcos, se misturou com povo estranho. Por isso o Mashiach agora ele veio para buscar esse filho pródigo, que são as tribos esparramadas no mundo. E esse filho volta. E o pai está esperando. E Yahuwah, irmãos, ele está esperando que se completem a entrada dos gentios na oliveira Israel, enxerto. Mas este é o versículo 10 que eu estava lendo. Mas, não, leia o 31, 2. Não, deixa eu o só versículo repetir. 2. Tá, não, mas tá. Ali está uma... 31, 2, tá. Mas deixa eu terminar aqui. Ouvi a palavra de Yahuwah, ó nações. Anunciai nas ilhas de longe. Dizei aquele que espalhou Israel. Aquele que espalhou Israel através das tribos. O congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. O versículo 2, né? Os sobreviventes.
Assim diz Yahuwá, esse? É. O povo que escapou da espada, esse? É. Achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Agora, irmãos, eu quero ler um versículo aqui, versículo 31, para esses irmãos que separam Israel da igreja. Diz assim: eis que dias vem, diz Yahweh, versículo 31 de Jeremias 31. Eis que dias vem, diz Yahweh, em que farei um concerto novo, quer dizer, não é uma... quer dizer, não é uma aliança nova, um concerto novo com a igreja. Novos dispositivos. É renovação. Nada. Como se diz assim, é o retorno à realidade do mesmo povo sendo consagrado a Yahuwá. Aí alguém diz assim, não, irmã, mas está dizendo um novo concerto. É um novo arranjo, uma renovação da aliança. Olha só, você que está curioso aí, corações. Olha só. Eis que dias vem, diz Yahweh, que farei um concerto novo. Com a casa com a igreja. De Israel. Não tem concerto com igreja, com denominação. Farei um concerto novo com a casa de Israel. Farei um concerto novo com a casa de Israel, as 10 tribos, e com a casa de Judá, as 2 tribos. Entenderam? O concerto de Yahweh não foge do seu povo. Presta atenção nisso e faça techuvá. Raiz hebraica da fé, não tem salvação fora do povo. A Torá, a Bíblia, foi dada para Israel. E, como diz lá em Isaías, aqueles que entram, o estrangeiro que está no meio de vós, que guardam os mandamentos e escolhe aquilo que agrada a Yahweh, Isaías. Então, terminando, lembre-se bem, Yahweh falando com Abraão, Gênesis 17, de 9 a 13. Disse mais Yahuwá a Abraão, tu guardarás o meu concerto, Concerto, nós acabamos de ler, é com Israel. As 10 tribos que estão voltando. Agora, irmãos, é techuvá. Nós estamos voltando à raiz hebraica da fé. Disse mais Yahuwá a Abraão, tu guardarás o meu concerto. Como que alguém pode quebrar o concerto de Yahweh? Tu e a tua semente, quer dizer, os teus filhos, depois de ti, de geração em geração. É continuação da semente. Santa e a Yeshua, se você ler Mateus, logo no comecinho de Mateus, eu não vou ler, é genealogia, mas eu não vou ler tudo, eu vou ler só o primeiro versículo para você entender uma coisa. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Livro da geração de Yahushua Hamashia, filho de Davi, filho de Abraão. E como é que você separa isso? Como é que você separa? Yahushua agora é Jesus, né? Veio inaugurar a igreja. Não, irmão. Não tem isso. Yahushua é filho de Abraão. Porque para ele foi a primeira promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 tribos. Yahushua, da tribo de Judá. Você quer desligar isso? Você quer desligar isso? Filho de Davi, da casa de Davi. Yahuwá usou pessoas, José e Maria, da casa de Davi. Mas não é semente humana.
Foi introduzido. É da genealogia, mas não como assim. Marido e mulher. Marido não. e mulher, não. Foi um nascimento sobrenatural. A Maria O que, era Lucas, virgem. Lucas, o que em ti, o que nela está gerado, É do Espírito é do quem? Santo. É do Espírito. É do Ruach HaKodesh. Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Espírito do Santo. Entendeu, irmãos? Mas a casa, a família, ele escolheu a família de Davi. É isso, irmãos. Para que nós fôssemos enxertados em Israel. Entenderam, irmãos? Nós vamos parar por aqui, para que o vídeo não fique. E dando para nós condição, a gente vai continuar. Tudo continuar. Amanhã mesmo. Há muito tempo nós não fazíamos isso, porque eu vou contar para os irmãos, para quem estiver nos ouvindo, o inimigo ele tem investido muito para que nós nos calemos. Porque o inimigo, ele não quer que essa mensagem atinja as pessoas. E faz muito tempo que nós não falamos. Mas isso é obra de quem não quer que nós falemos. Mas nós temos vencido e venceremos, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. que está tentando nos afastar. Este movimento, irmãos, ele está em todo mundo. Presta atenção. O mundo inteiro está falando o nome do Eterno e guardando seus mandamentos. Isaías 51 e 52. Conhecimento do seu nome. Isaías 51 e 52 na sequência. E nós assim vamos terminar. 51. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais a Yahweh. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde foste cavado. Olha para trás, olha para o caminho antigo. Olha para quem? Para quem? Da onde você veio? Onde você vai ser enxertado? Olhar para Abraão. Olhar para Abraão. Servo do Olha Altíssimo. para trás, irmão e irmã. Para ver a caverna do poço de onde você foi cavado. Nós somos de lá, irmãos. Não existe uma igreja começada aqui. A igreja começa com o povo, em ti farei uma nação. Gênesis 12. E as nações serão benditas em ti. É no Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. E depois a bênção em Efraim, que vai pelo mundo. O filho mais novo de José, o filho pródigo. As pessoas leem as parábolas e não ligam as coisas. Não ligam. Não. As parábolas que o Mashiach conta, ele não está contando uma historinha, não. Ele está contando o que é real. Fato. Ele está usando uma figura para mostrar o que vai acontecer com o seu povo. Não é uma historinha que se conta para criança. Tem fundamento. Isaías 52, versículo 5 e 6. E agora que tenho eu aqui fazer, diz Yahweh, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos, diz Yahweh. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz Yahweh. E o meu nome é blasfemado todo dia. Portanto, o meu povo, que povo? Israel,
Ah, mas eu não sou israelita. Você é enxertado. Para saber Você, o nome. para ser povo de Yahweh, você tem que fazer parte da raiz. Por isto, Paulo está dizendo a plenitude do gentil. Aí ele fala do zambujeiro, que nós éramos uma árvore ruim, e que nós fomos nós não éramos povo. E nós nos tornamos povo quando foi feito o enxerto. Nós éramos uma árvore braba, zambujeiro. Nós não éramos povo. Mas chamarei povo ao que não era povo. Oséias. Amada ao que não era amada. Entendeu, irmãos? Povo que não era povo, mas agora é povo. Já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos do reino. O reino tem um povo. Não divida Israel da igreja. Não faça isso. O meu povo saberá futuro. O meu nome, a hora é agora. Atos 3, 21. Yahushua não virá sem que antes tenha acontecido o quê? A restauração de todas as coisas. Agora é a hora. Não retarde mais. Faça techuvá. Raiz, volta para Abraão, volta para o povo de onde você foi cavado. E nos ajude a levar essa mensagem. E a Yahushua tem pressa, ele quer voltar. Mas ele está esperando você, está esperando eu, está esperando todos os nossos amigos e irmãos. Plenitude dos gentios. Leia Romanos 11. Amém? Santíssimo Yahuwá, tu que és onipotente, onisciente e onipresente, que estás em todos os lugares. Ó Santíssimo, dá graça àqueles que ouviram esta palavra. Entendimento, abre e dá-lhes discernimento vindo do céu, vindo de ti, para que entendam. Abre os seus ouvidos, os seus olhos para contemplar as maravilhas que tem operado. Ó Santíssimo, fica, pois, com todos e dando uma semana de bênçãos àqueles que fizerem a boa escolha. Dá a tua bênção. Manifesta a tua glória nessas vidas. E para que o teu nome seja glorificado e exaltado por todas as nações. E para que o mundo te acorde. Acorda, ó terra. Terra, ó terra, ouve a palavra de Yahuwá. Dá entendimento. E a todos nós muito temor, para que a cada dia melhoremos a nossa fé e a nossa obediência aos teus santos mandamentos. É no teu santo e precioso nome, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, para a glória de teu nome. Amém. É Birká HaKohenim, Yevareha Yahuwá. Ver Yahuwá Panaveleha, Vihuneha, Issa Yahuwá Panaveleha, Yasei Irha. Shalom. Yahuwá te abençoe e te guarde. Yahuwá faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahuwá sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz. Isso está em Números 6, 24 e 26. Nós lemos em hebraico e depois falamos na nossa língua. Eu estava lembrando
um versículo que fala de Israel, mas é tempo de acordar. É tempo de acordar. Que a Deus seja louvado.